Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, como não poderia deixar de ser, nós continuamos tendo como foco, como tópico mais presente nos artigos, como foi ao longo da semana, o tema do enfrentamento à pandemia do coronavírus e as diversas posições que dentro do movimento liberal foram assumidas a respeito desse enfrentamento e desse problema. O Instituto Liberal tem funcionado, sempre foi assim desde os anos 80, como uma espécie de caixa de ressonância das diversas posições assumidas dentro dos debates internos ao movimento liberal. E não é diferente nesta crise em que os liberais se dividiram em posições diferentes. E nós estamos dando espaço para todas elas se expressarem e colocarem seus pontos de vista. E isto, de certa forma, já aparece no artigo do professor Alex Pipkin, 10 coisas que aprendi com o confinamento. No artigo dele, ele elenca fundamentalmente alguns aprendizados, em número de 10, como o título já diz, que ele diz ter colhido do confinamento, do isolamento social imposto, pelas circunstâncias, pelas autoridades, sobretudo estaduais e municipais no Brasil, e ele, observando a turbulência política que se criou em torno da pandemia, ele ressalta que há que se colher dessa experiência lições importantes relativas à liberdade individual, como algo a ser protegido, algo a ser valorizado, e de se evitar o domínio cego da paixão política na hora de tomar decisões importantes. Resumindo, algumas das lições que ele elenca nesse artigo. Paixão e cálculo político, seja esse cálculo bem feito ou não, é o que o autor do segundo artigo considera que move e moveu nas últimas atitudes que tomou o presidente da República, Jair Bolsonaro. É o artigo do Gabriel Williams, A Direita Além de Bolsonaro. Esse artigo, assim como tem sido a linha do Gabriel Williams nos seus textos, é um artigo profundamente crítico e duro com o presidente da República e com o movimento dos seus apoiadores, os chamados bolsonaristas. Gabriel Williams coloca que as atitudes do presidente em relação à pandemia, de desvalorizar, diminuir o problema do vírus, na concepção dele tem sido atitudes irresponsáveis. E ele volta a reivindicar, como fez no seu texto de estreia aqui no Instituto Liberal, em que ele abordou a necessidade dos liberais de não serem reféns de uma única figura, dos liberais não serem reféns do Bolsonaro, eles construírem alternativas, haver outros nomes, haver outras vozes e não apenas uma, e não apenas um político com potencial de representar as nossas demandas, que nós multipliquemos isso, que nós fabriquemos lideranças. Ele novamente reivindica que a direita não se atenha a um só nome, que a direita pluralize os nomes, as lideranças e os pontos de vista. Nós não podemos nos restringir a uma Bolsonaro dependência. Ele também reclama que a opinião da maioria, porque os bolsonaristas dizem, a maioria da sociedade está conosco, concorda conosco, o presidente representa a maioria. Ele recorda que há não muito tempo atrás, a maioria estava com Lula, a maioria estava com o PT. Então o fato de a maioria das pessoas pensar de determinada maneira não significa, em primeiro lugar, que a maioria esteja certa, os liberais sempre disseram isso, Em segundo lugar, que o liberalismo deva deixar de sustentar os seus princípios, os seus pontos de vista por conta da opinião da maioria. Os liberais sempre alertaram, desde Tocqueville, no mínimo, contra as ameaças da tirania da maioria. Não é porque a maioria pensa de determinada forma que as prerrogativas individuais serão surrupiadas. Esse é o fundamento do artigo do Williams. Ao contrário, defendendo o presidente e favorecendo a opinião do presidente em defesa de um relaxamento do isolamento social, vem o artigo do Juliano Oliveira. O título deixa clara essa posição. O confinamento e a escalada do poder estatal tendem a destruir as vidas que prometem salvar. Na visão do Juliano Oliveira, quem está pensando apenas no seu próprio capital político, ao contrário do que diz o Gabriel Williams atacando o presidente Bolsonaro,
quem está pensando no seu próprio capital político seriam os governadores estaduais que impõem as medidas de isolamento. E eles deveriam, na opinião dele, devolver às pessoas, devolver à sociedade a decisão, o poder de escolher sobre se vão sair ou não de casa, se vão ou não desenvolver as atividades econômicas que realizam para sobreviver, para pagar o seu sustento. E ele cita autores liberais e libertários, de Ludwig von Mises até Hans Hermann Hoppe, para sustentar ali o seu ponto, a sua tese. Não necessariamente discutindo a questão do isolamento ou do relaxamento desse isolamento, o artigo seguinte foca parte de um personagem que tem sido central na polêmica, que é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que conduziu até agora os trabalhos da saúde no enfrentamento a essa pandemia, que entrou em atrito com o presidente Bolsonaro de forma definitiva. Ele parte do ministro Mandetta para abordar um assunto completamente diferente, né? Uma estratégia interessante e criativa do Carlos Júnior, que é o autor do nosso artigo, a fritura de Guedes por Maia. Do que é que se trata? O Mandetta vem sendo defendido por muita gente. Inclusive este que vos fala defendeu o ministro Mandetta, minha opinião. Eu defendi o Mandetta num dos meus últimos artigos. Outros atacam, no próprio Instituto Liberal, vocês estão lendo aí. O fato é que o Carlos Júnior, sem necessariamente fazer um juízo de valor, ele informa que existe uma defesa por parte do establishment, de colunistas, de jornalistas, do ministro Mandetta, contra o que seria a fritura feita contra ele pelo presidente Bolsonaro. Mas não existe a defesa por parte dos liberais, principalmente, do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele é fritado, na leitura, na reportagem do Carlos Júnior, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E aí o Carlos Júnior elenca 3 situações em que o ministro Paulo Guedes foi atacado sem ser defendido, sem que a sua agenda liberal fosse defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados. Né? Por exemplo, o fato de que o Paulo Guedes ataca o chamado Plano Mansueto, que ele considera uma bomba fiscal de 180 bilhões de reais, e o Rodrigo Maia ataca o Paulo Guedes, agride o Paulo Guedes, e os liberais não falam nada na visão do Carlos Júnior em defesa do ministro. Da mesma forma, o Rodrigo Maia acusa o ministro de priorizar a ajuda aos governadores petistas do Nordeste, o que seria uma estratégia bolsonarista que o Paulo Guedes levaria a efeito para manter o PT vivo, o que seria interessante ao bolsonarismo, para manter a polarização Bolsonaro-PT e enfraquecer os governos do Centrão nos demais estados, né? E ainda fala dos ataques que o Paulo Guedes fez, que o Rodrigo Maia, fez ao Paulo Guedes por ocasião do seu comentário acerca do AI-5, né? Que ele disse que era possível que, se a esquerda radicalizasse nas ruas, os radicais de direita partissem para a defesa do AI-5. O Paulo Guedes, em momento nenhum, endossou o AI-5. Né? E o Rodrigo Maia o atacou como uma afronta, como tendo feito uma afronta à democracia representativa, coisa que Paulo Guedes, na verdade, não fez e passa longe das suas preocupações, dos seus interesses, que seja feito. Na mesma linha do texto do Juliano Oliveira, que nós vimos há pouco tempo, defendendo o relaxamento das políticas de isolamento, e também do texto do Roberto Rachevski, que apareceu no Flash passado, nós temos o texto do João César de Mello, Quarentena, o fim da responsabilidade individual. Os argumentos são basicamente os mesmos, né? Defendendo que o Estado deixa a sociedade mais livre para tomar as suas decisões sobre os rumos a seguir durante a crise do coronavírus. Saindo um pouco do coronavírus, nós temos o Janker Zimmer trazendo uma resenha de um livro clássico que os liberais devem conhecer, que é um romance, mas um romance de grande importância no pensamento político, que tem uma grande lição para o pensamento político a transmitir. Ele faz uma analogia com as circunstâncias políticas contemporâneas no Brasil. É o artigo O Brasil e a Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos é uma obra clássica do George Orwell, que também escreveu o grande 1984. São todos analogias, né, alegorias
do autoritarismo e principalmente do totalitarismo, que são forças que o liberalismo tem por vocação combater. E o Ian Kinzinger cita o livro do Orwell como um alerta para o perigo de nós não criticarmos os nossos líderes políticos, sejam eles quais forem, alegando para isso o medo da volta ou do surgimento de uma coisa pior. Né? Ele cita o caso do PT. Na época do PT, os petistas diziam: não critiquem Lula, não critiquem Dilma, não critiquem o PT, os governos petistas, porque senão pode voltar a ditadura ou pode vir a fome nos governos da oposição. Da mesma forma, hoje em dia, os bolsonaristas. Não critiquem o Bolsonaro, não fale nada do Bolsonaro, porque senão o PT vai voltar. Né? Qualquer crítica que se faça, o PT vai voltar. E assim morre o liberalismo e morre a nossa liberdade de pensamento e de criticar. Não. Critiquemos sim. E essa tem sido a função, uma das funções da media watching, do acompanhamento do noticiário e dos acontecimentos que o Instituto Liberal vem fazendo através dos seus colunistas, que têm liberdade para criticar da maneira que entenderem ser a melhor. Finalmente, por falar em morte da liberdade e do liberalismo, nós temos outro texto do João César de Mello na Liderança. Até quando o mundo será tolerante com o comunismo? É uma crítica à tolerância com que a comunidade internacional, fundamentalmente, trata os regimes comunistas que ainda existem hoje em dia. Né? E ele cita especificamente a Venezuela de Nicolás Maduro, dominada pelo Partido Socialista do Chavismo, de Hugo Chávez, e aquela que está nos holofotes nas últimas semanas, e provavelmente estará por muito tempo, a China do Partido Comunista Chinês de Xi Jinping. Ele começa o texto provocando com a notícia de que uma denúncia contra o Maduro por tráfico internacional de drogas teria sido apenas um artifício para forçar o Maduro a entrar numa mesa de negociação, fechar um acordo. E na última semana de março, o governo americano propôs um fim pacífico e democrático para a crise na Venezuela, com o afastamento do Maduro, mas também o afastamento do Juan Guaidó, o presidente que foi apoiado como presidente interino, apoiado pelos próprios Estados Unidos e pela comunidade internacional como o verdadeiro representante, o verdadeiro chefe de Estado da Venezuela. E agora querem tirar ao mesmo tempo tanto ele quanto o Maduro como se fossem a mesma coisa, tivessem cometido os mesmos crimes, tivessem a mesma responsabilidade na crise que ora transcorre. Da mesma forma, a China coloca a humanidade constantemente em ameaça e o regime tirânico chinês tem responsabilidade pelo silêncio que impôs as primeiras informações acerca da pandemia do coronavírus. Tudo o que o João César de Mello quer é que não se cometa o mesmo erro que se cometeu no passado com outras tiranias similares, e que Venezuela e China sejam responsabilizadas pelos seus malfeitos. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.